tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Quem importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir, a extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, pra elas vamos mover. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Quem importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir, a extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, pra elas vamos mover. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Agora sim, de forma oficial, um bom dia a você que já estava conosco desde o início dessa transmissão. E um bom dia a você que está chegando agora no culto, porque também no culto presencial acontece que as pessoas ainda vão chegando durante a acolhida, né? Então, um bom dia a você que está nessa manhã junto comigo nesse momento de celebrar culto a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de buscar alegria, buscar força e esperança através da palavra de Deus. Durante o prelúdio, eu estava dando uma espiadinha no que vocês comentaram e tiveram pessoas que disseram que estão bem, e isso é ótimo, mas também tiveram pessoas que disseram que estão apreensivas, preocupadas, cansadas, desanimadas com tudo que nós estamos vivendo. E por isso eu acolho a você que está bem nesse dia, a você que não está bem, a você que está precisando de palavra de esperança, de força, com uma palavra bíblica que tem também me mantido animada e que também tem sido ânimo nos dias que eu também acordo preocupada e apreensiva. E a palavra é a palavra do Salmo 119, versículo 147, onde o salmista diz: Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. E eu quero compartilhar um pouquinho mais. O salmista segue dizendo: eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor Deus,
por causa do teu amor, conserva-me vivo de acordo com a tua vontade. Tu, ó Senhor, estás perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos. Tu os deste a fim de durarem para sempre. Esse Deus que coloca em nosso coração a esperança logo antes do nascer do sol, para que mesmo em momentos de desânimo, a gente tenha força para enfrentar a vida. Esse Deus que coloca a esperança no meu, no teu, no nosso coração, para que a gente possa sentir alegria no dia que nasce. É esse Deus que te acolhe nessa manhã. É esse Deus que é Deus que cria a vida e que te abraça com carinho. Esse Deus que é Jesus Cristo, o Deus de amor, que te acaricia com bondade. E esse Deus que é Espírito Santo, que sopra a esperança, que refresca o teu viver com amor e com bondade, que te acolhe nessa manhã de celebração. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é esse Deus, e também como forma de oração cantada, de nos prepararmos para o momento da palavra de Deus, é que eu te convido a cantar o hino Bem de Manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz do amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os seus lidarem, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Gente querida, não sei se isso acontece com você, mas nos últimos tempos, comigo tem acontecido algo bem interessante e por vezes difícil. Às vezes, no meio da noite, eu acordo assustada, acordo agitada, como se tivesse tido um pesadelo do qual eu não lembro muito bem o que está acontecendo. E aí, quando eu sento na cama, sinto a minha respiração pesada e difícil.
Na minha cabeça começam a vir as responsabilidades do outro dia, a preocupação com a minha família, a preocupação com o meu trabalho, a preocupação com as pessoas que eu amo, a preocupação com as pessoas da comunidade, a preocupação com tudo que eu preciso dar conta. E aí eu vou me sentindo agitada, mais preocupada, mais nervosa, e vai dando nos meus ombros um peso terrível, e a minha respiração vai ficando pesada, e aí eu levo 1 hora, 2 horas, 3 horas, até conseguir voltar a dormir. E isso é algo bem ruim. É ruim porque eu acabo não conseguindo descansar. É ruim porque eu fico agitada e o outro dia parece que não rende direito. É muito ruim. Isso também acontece com você? Você também, às vezes, acorda no meio da noite, agitado, agitada, preocupado, preocupada, às vezes até levanta e vai no quarto do seu filho ou da sua filha descansar, vendo ele ou ela descansar? Comigo, isso acontece. E confesso a você que nos últimos tempos tem acontecido com uma frequência maior do que em outros momentos. E aí eu fiquei me perguntando o porquê que isso ocorre. Por que será que às vezes acontece que a gente acorda no meio da noite com tantas preocupações, com tantas angústias sobre as nossas responsabilidades? Hoje, vivemos um tempo de angústia amplo, um tempo de angústia pela situação de saúde, pela situação financeira, pela situação de instabilidade, pela situação de não poder planejar, e assim por tantas outras situações. E aí, fiquei pensando por que isso acontece, porque para a gente entender e poder resolver uma situação, é importante entender onde é que está a causa, onde é que está o início dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa impressão que preciso carregar o mundo nas minhas costas. E aí, pensando em mim e olhando para dentro de mim, eu percebi de que nas noites que isso acontece, são as noites onde eu vou dormir me sentindo responsável por resolver tudo. São as noites que eu vou dormir achando que tudo depende de mim, que tudo está nas minhas mãos e que as coisas só acontecem por causa de mim. Se eu não fizer, se eu não estiver, se eu não pensar, se eu não planejar, se eu não organizar, as coisas não vão acontecer. E aí, num primeiro momento, pode ser uma sensação boa, porque aí a gente se sente, né, poderoso, poderosa, insubstituível. Nossa, olha o que eu consigo fazer, olha tudo que eu faço, eu dou conta de tudo. Consigo fazer tudo, carrego tudo. Dá uma sensação de super ser humano, de super homem e de mulher maravilha. Mas além da sensação de poder e de se sentir super, vem também o peso, a ansiedade, a preocupação, o cansaço, o desgaste, a falta de força. E sabe, pensando nisso de poder, de força, eu me lembrei de uma história que eu gosto muito. E, inclusive, Diácono Jaime e eu já contamos para você no Momento de Esperança, que está lá no Instagram, acho que também no YouTube, um dos primeiros. Que é a história de um galo. Existia num galinheiro, numa fazenda, um galo. E esse galo achava que o sol só nascia porque ele cantava. Ele achava de que se algum dia ele não fosse cantar, o sol não ia nascer. E aí, todos os dias, o galo lá ajeitava o seu despertador, programava o seu alarme de celular de galo, e antes que o sol nascia, ele se preparava lá na escada do seu galinheiro, no lugar mais alto, e cantava com toda vontade. E aí, a magia acontecia. Ele ia vendo os raios do sol e o sol aos poucos se levantar.
E o galo se sentia todo poderoso e muito útil, importante e especial. Até que um belo dia acabou a bateria do seu celular e o despertador não tocou. E o galo acordou com os raios de sol já e com o sol alto no céu. E aí o galo ficou muito confuso, se sentiu muito deprimido, muito chateado e pensou: ué, mas o sol não nasce porque eu canto? E agora? O sol nasce sem o meu canto, sozinho? Eu sou indispensável? Eu não tenho mais função? E aí, passado alguns dias, o pessoal, os animais da fazenda perceberam que o galo estava meio para baixo. E aí, dias depois, o galo lá no galinheiro sem cantar, uma bela manhã, os animais veem o galo saindo todo feliz e cantando. E aí, um animal, um porquinho, chegou para o galo e perguntou: amigo, o que aconteceu? Você sabe que o sol não nasce porque você canta. Você sabe que ele nasce porque ele é o sol. E ele brilha por si só, ele tem luz própria, força própria. Ele disse: olha, antes eu achava que o sol nascia por minha causa. Me sentia forte e poderoso, mas ao mesmo tempo isso era muito pesado. Porque haviam dias que eu não estava a fim de cantar. Mas eu achava que eu tinha que cantar, senão o sol não nascia. Mas agora que eu entendi que o sol nasce, eu pensei em mudar o motivo do meu canto. Hoje eu canto de alegria, de gratidão, porque o sol a cada novo dia nasce e ilumina a minha vida e a vida do mundo. A cada dia o sol nasce e aí renova a minha esperança e a esperança das pessoas do mundo. Nós, a partir da fé, também recebemos o convite de ser como o galo. Perceber de que as coisas não acontecem só pela nossa própria força. Nós não somos responsáveis por carregar o mundo nas costas e por fazer o dia nascer e o sol brilhar. O sol nasce porque ele é criação e por causa do poder de Deus. O galo reconheceu isso, mas não parou de cantar. Ele continuou cantando com alegria, com confiança, com esperança. O nosso canto de alegria, de confiança, de esperança é a oração. A oração é esse momento que nós temos de estar na presença de Deus, a luz do mundo, o sol que ilumina os nossos caminhos, e de compartilhar com Ele tudo aquilo que nós carregamos em nossa vida. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a questão da oração. Falamos o quanto orar não é fácil, o quanto precisamos perder a timidez para conversar com Deus. Porque não precisamos ter medo de Deus. Deus é próximo de nós. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama tanto que Ele sabe da nossa dificuldade de orar. E que Ele sabe que logo, mesmo que a gente lembra que o sol nasce não por causa da gente, a cada pouco a gente de novo carrega dentro de nós a ideia de que é nossa responsabilidade carregar tudo nos ombros. E porque Deus sabe da nossa humanidade, é que Deus, em Jesus Cristo, nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar através da oração do Pai Nosso. Na semana passada, nós falamos sobre Pai Nosso que estás nos céus. E hoje quero continuar a conversar contigo sobre a oração do Pai Nosso, que continua assim, conforme nos mostra o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 10 e 11. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Hoje, quero conversar contigo justamente sobre essa expressão, o pão nosso de cada dia. Sabe,
quando eu era criança, eu achava muito interessante, porque eu sempre gostei de comer pão. Embora a minha comida favorita, para quem já acompanhou um culto ou já esteve aqui ou me conhece, sabe que é macarrão. Mas eu também gosto muito de pão. E quando eu era criança, eu achava engraçado, porque eu pensava assim, eu até gosto de pão, mas eu gosto de outras comidas. Eu gosto de brinquedo, eu gosto da minha família, eu gosto da minha saúde, eu gosto da minha escola. Por que na oração do Pai Nosso, eu peço só pelo pão nosso a Deus? É claro, porque na minha ideia infantil, o pão nosso era lá o pão de padaria, o pão francês, que lá na casa da minha família era muito comum a gente comer na minha infância. Ou aquele pão feito em casa pela panificadora, o pão especial. Na minha ideia infantil, pão significava, de fato, aquela comida feita de farinha, né, que a gente coloca no forno e aí faz bem gostoso, né, doce, salgado, com geleia, com presunto. A minha ideia estava focada no pão. Mas, à medida que eu fui crescendo, também entrei no ensino confirmatório. E lá no ensino confirmatório, a gente estuda o Catecismo Menor de Lutero. Mas tenho que contar para vocês que, mesmo que hoje eu sou pastora e sempre fui uma pessoa bastante estudiosa, na época do ensino confirmatório, essa informação não ficou tão gravada em mim. Foi na época da teologia, que aí tinha que estudar com mais dedicação os documentos confessionais, do qual o Catecismo Menor de Lutero faz parte, que lá havia a explicação sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá Lutero explica o que significa o pão de cada dia. E aí, para o meu alívio, não era só pedir o pãozinho da padaria, o pãozinho caseiro. Mas Lutero vai dizer que o pão de cada dia é tudo aquilo que eu, que você, que nós precisamos para viver. E isso Lutero não diz, mas as leituras bíblicas, os estudos dos textos bíblicos, o pão, ele era um alimento básico no tempo de Jesus. O pão e o fruto da videira. Não é à toa que a Santa Ceia é o partilhar do pão e do fruto da videira, do corpo e do sangue de Cristo. Por isso que Jesus ensina as pessoas a pedirem a Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque o pão é tudo que as pessoas precisavam e que nós também precisamos para viver. E aí eu acho muito legal que Lutero explica um pouco, a partir da sua época, é claro, o que nós precisamos para viver. Talvez nós, no dia de hoje, acrescentaríamos algumas coisas a essa lista, né? Porque hoje temos mais acessos, precisamos de mais coisas para viver. Ele colocou comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Então vejam quantas coisas nós estamos pedindo a Deus quando falamos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bem, Lutero explica o que é o pão de cada dia. Mas isso não explica, num primeiro momento, com qual intenção Jesus diz que nós devemos pedir a Deus o pão de cada dia. E aí me veio uma outra pergunta. O que significa pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia, nessa perspectiva de que o pão nosso é tudo aquilo que eu, que você, que nós precisamos para viver? E aí fica muito claro de que pedir pelo pão a Deus, não só uma vez, mas todos os momentos que nós nos colocamos diante de Deus, é um movimento de entrega, de confiança, de reconhecer que tudo que eu tenho, que eu sou e que eu faço, não vem pela minha força. É reconhecer que o sol nasce, que as coisas acontecem,
não porque eu canto, não por causa da minha ação, mas que o sol nasce, que a vida só é possível porque ela é fruto das mãos de um Deus de amor. De um Deus que sabe o que nós precisamos, mas que nos dá a oportunidade de compartilhar. Porque mesmo Ele sabendo, Ele quer ouvir o que eu preciso, o que você precisa. Ele quer que a gente tire um tempo para contar, para pedir, para dizer, para nos sentirmos importantes, para a gente perceber que a nossa opinião e que a nossa vontade, que a nossa necessidade é levada em conta por Deus. Deus dá o que nós precisamos para viver. E ao pedir o pão nosso de cada dia, a gente reconhece de que tudo o que nós temos e somos é dádiva do Deus de amor. Mas tem mais um detalhe interessante. A gente não ora, né? O pão meu de cada dia me dá hoje. A gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque não sei se você lembra, mas o Pai é nosso, não é só meu, só teu. Então, se todos e todas nós somos filhos e filhas de Deus, Deus quer que todos os seus filhos e as suas filhas tenham o que precisam para viver. Por isso, pedimos pelo o pão meu, teu e nosso. Pedir pelo nosso pão tem a ver com aquilo que Deus ordena a Moisés lá quando o povo foi liberto do Egito e estava caminhando e vivendo o tempo de deserto. E essa ordem é encontrada em Êxodo capítulo 16, versículo 4. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. A palavra bíblica mostra de que o povo, e esse contexto vai mostrar que o povo reclamou que estava passando necessidade e que Deus tinha levado eles para o deserto para morrer. E aí murmurou, quantas vezes também a gente ora reclamando a Deus, né? E o legal é orar pedindo, não reclamando. Mas o povo vai lá murmurar com Moisés, e Moisés ora a Deus pedindo uma orientação, uma resolução para essa situação. E aí Deus manda o maná, o pão do céu, e também as codornizes para alimentar o povo. Só que nesse processo, Deus dá uma ordem. Ele diz, todos os dias eu vou te dar o que você precisa para viver. Mas você deve juntar o que você precisa para aquele dia, porque amanhã eu vou te dar de novo o que você precisa. E eu me preocupo que você tenha o que você precisa, mas também o seu próximo, também todas as pessoas que estão com você tenham o que precisa. Então, quando nós pedimos pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós reconhecemos que Deus dá o que eu preciso, e que eu preciso é viver o dia também que Deus me dá. E por isso, eu não devo acumular mais do que eu preciso, de forma que vá faltar para o meu irmão, para a minha irmã, não só da família, mas para as pessoas que compartilham esse mundo comigo. Então, orar pelo pão é reconhecer que Deus se preocupa com a minha, com a tua e com a nossa necessidade. Orar pelo pão também é saber de que nós precisamos de cuidado, de força, de esperança e de alegria para a vida. Orar pelo pão é saber de que a minha força, de que a minha esperança, de que a minha alegria, de que a minha motivação para levantar todos os dias vem de Deus. E aí é bem interessante de que Lutero vai dizer de que o pão da vida, o pão que oportuniza que a gente tenha alegria e esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, né? Eu sou o pão da vida.
quem vier até mim, nunca mais terá fome. Através da fé em Jesus e no processo de orar a Deus, pedindo pelo pão nosso, eu recebo a lembrança de que o peso da vida não está nos meus ombros, mas que está nas mãos de Deus. E eu tenho feito essa experiência. Quando à noite eu acordo agitada, depois de conseguir botar a minha respiração um pouco no lugar, eu sento e converso com Deus. E compartilho com Ele o que eu estou sentindo. E é muito interessante o quanto aos poucos eu vou me sentindo mais tranquila e consigo adormecer e no outro dia acordar em paz. Orar pedindo pelo pão nosso é saber de que você encontra tranquilidade nas mãos de Deus. Porque é saber de que a vida acontece e de que as coisas acontecem, não por causa do nosso esforço, não por causa da nossa força, mas por causa da força, do poder e do amor de Deus. Orar pão nosso de cada dia nos dá hoje é reconhecer aquilo que Martin Luther King diz e é justamente encontrar alívio e esperança para esses sentimentos tão pesados que nós estamos vivendo. E Martin Luther King ora assim, e eu muitas vezes também tenho orado assim. Eu perdi tudo o que eu quis segurar na mão, mas fiquei com tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus. O tempo que investimos com Deus e com o próximo é o tempo mais bem empregado da minha, da tua e da nossa vida. Amém. A esse Deus eu te convido a cantar. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo puro fogo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Deus te convida a pedir o que você precisa a Ele em oração. Deus te convida a compartilhar com Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você compartilhou comigo lá nos comentários, ou aquilo que você nem consegue expressar com palavras, mas que Deus sabe o que você está sentindo. E Deus convida para que a oração não seja somente algo individual, algo que fazemos sozinhos ou sozinhas, mas Deus convida a como comunidade, a como família dele, a orarmos. Por isso eu te convido a orar comigo.
a termos um momento de compartilhar com Deus os nossos pedidos individuais, mas também os nossos pedidos como família de Jesus Cristo. Oramos ao nosso Deus. Deus querido, nós oramos a Ti como diz a música. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Muitas têm sido as bênçãos que temos experimentado. Bênçãos pequenas, bênçãos grandes, mas todas bênçãos. Indiferente do tamanho que nós julgamos que são todas bênçãos especiais e bênçãos das quais nós não conseguiríamos viver sem. Te agradecemos, querido Deus, porque a nossa vida vem das Tuas mãos. E te agradecemos que as coisas não estão nos nossos ombros, mas estão bem guardadas por Ti. E é nessa confiança especial, esperançosa e fortalecedora que nós, como comunidade, nos colocamos diante de Ti em oração. Nós oramos a Ti, Deus da graça, Deus do amor, Deus do cuidado, por todas as pessoas que ocupam funções de liderança. Dê a elas discernimento, sabedoria, paciência, para que elas possam tomar as melhores decisões possíveis. Decisões que equilibrem tudo que os seres humanos precisam para viver. Te pedimos também, querido Deus, que Tu tenhas cuidado, também dê força e ânimo a todas as pessoas profissionais da saúde, que têm lutado de maneira incansável e com tanto amor para cuidar da vida das pessoas, para fazer muitas vezes além do seu limite, para que todas as pessoas possam ter acesso ao tratamento hospitalar que precisam. Te pedimos também pelas pessoas que pesquisam mais vacinas, mais remédios, que possam encontrar uma solução mais rápida, eficaz, para que o nosso sofrimento como humanidade possa terminar. Te pedimos também, Deus de amor, pela Tua igreja nesse mundo, para que de forma criativa, esperançosa, possamos continuar tendo palavras de cuidado, palavras de esperança, mas também gestos de cuidado, gestos de amor, ações que mostram para as pessoas a Tua presença, o Teu cuidado e que a fé em Ti é sentido, é motivação e é força para a vida. Nós também, Deus da graça, colocamos em Teu colo situações de sofrimento, situações de solidão, de depressão, de desemprego, de preocupação, de falta de esperança. Também colocamos em Teu colo pessoas que se encontram enlutadas. De maneira especial, colocamos a família da Dona Avelina. A Dona Avelina é mãe da Jo e também do Rudiberto, da comunidade Martim Lutero. Nós colocamos a Jo, o Rudiberto e também toda a sua família no Teu colo, nesse momento de luto, de sofrimento, de saudade. Também colocamos em Teu colo a nossa querida Tamires e também o nosso querido Rodrigo, que hoje terão a tarefa difícil de se despedir do seu marido e do seu pai. Colocamos toda a família da Tamires e do Rodrigo em Teu colo, nesse momento tão difícil e pesado. É tão difícil se despedir de quem nós amamos, ainda mais quando a morte acontece de forma prematura e precoce. Nós entregamos todas essas dores no Teu colo, querido Deus, porque confiamos que a nossa esperança está em Ti. E porque confiamos de que Tu és um Deus tão próximo, que se inclina para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Tu és um Deus tão próximo que, como um bom pastor, nos faz repousar em pastos verdejantes e diante de águas calmas e tranquilas, onde a gente encontra consolo, esperança e força. Entregamos no Teu colo, Deus de bondade,
aquilo que cada pessoa que está acompanhando essa celebração carrega em seu coração. As alegrias, as gratidões, os sonhos, as belezas, as dádivas, mas também os medos, as angústias, as preocupações, os pesos, os cansaços, as mágoas, as culpas e os sofrimentos. E antes de compartilhar contigo, Deus de amor e de bondade, o que temos em nosso coração, também queremos compartilhar contigo um pedido e um motivo de gratidão. Queremos pedir que tu continues cuidando da nossa querida Iraci, no seu processo de recuperação e também da sua família. Mas queremos te agradecer porque ela já apresenta um quadro bom de melhora da sua enfermidade. E assim, compartilhando contigo esse pedido e essa gratidão, é que nós compartilhamos contigo tudo aquilo que nós carregamos em nosso coração. E fazemos isso quando oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos chegando quase ao final desse momento de celebração e eu compartilho contigo alguns avisos comunitários. Primeiro é continuar te motivando a orar a Deus nesse tempo da quaresma, mas também te motivar a questão do jejum diaconal, que é a questão de se abster de algo que está em excesso em sua vida, pode ser comida ou alguma atitude, e o dinheiro que você guarda, você compartilha com o jejum diaconal, que tem como destino o Instituto Campos Verdejantes, que se preocupa em cuidar de pessoas com deficiência que não têm mais a sua família. E também compartilho com você um pouco de como seguem as nossas atividades aqui na paróquia até o dia 31 de março. A diretoria da Paróquia Apóstolo João, seguindo as orientações do Sínodo Norte Catarinense, mesmo agora tendo novos decretos que autorizam atividades presenciais, optou por um ato de preocupação com toda a situação dos hospitais. Então, também como forma de seguir a orientação do Sínodo, que as atividades da nossa paróquia, que tenham aglomeração de pessoas, serão realizadas apenas de forma remota, apenas de forma online. Ou seja, cultos, grupos, todas as atividades que envolvem aglomeração de pessoas acontecerão apenas via internet. Via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via YouTube, dessas maneiras então possíveis. Porém, a Secretaria da Paróquia continua funcionando e nós, pastor e diácono, estamos fazendo atendimentos individuais, presenciais, com hora marcada e, se necessário, visitas de emergência. Então, para que a gente possa agora, até o final do mês, se cuidar e também dar uma desafogada na circulação das pessoas e, quem sabe, com isso ajudar um pouco na situação dos nossos hospitais e das nossas UTIs. Então, nós agradecemos a compreensão de cada um e cada uma de vocês. E, como a gente colocou na carta que foi aos membros, o templo ele pode estar fechado, mas a igreja não, porque a palavra continua sendo pregada, pessoas continuam sendo cuidadas e ajudadas em suas necessidades. A fé continua sendo nutrida pelo Espírito Santo de Deus e por aquilo que Ele nos convida a fazer. E por isso também te convidamos a se unir em oração conosco, nos momentos que nós compartilhamos contigo, para que Deus possa nos dar força e nos ajudar a sair dessa situação o mais rápido possível. Então, nós agradecemos a sua compreensão e também a sua participação nas nossas atividades de forma remota, que vão acontecer até o dia 31 de março de 2021. Nós compartilhamos ainda que a oferta do culto de hoje,
que pode ser feita através do contato com a Secretaria Paroquial, 33710421, são destinadas ao trabalho que o nosso sínodo, aqui a nossa região do Norte Catarinense, faz com música, que é algo muito, muito importante para tornar as nossas celebrações mais participativas, mais acolhedoras e mais atrativas. Então, nós agradecemos a sua oferta, a sua disposição em ofertar a Deus com alegria. E também agradecemos a sua presença, a sua participação nessa celebração. Agradecemos porque estivemos acompanhando mais ou menos 140 pessoas estiveram acompanhando conosco. Tivemos por volta de 60 acessos, mas a gente sempre calcula que muito provavelmente a pessoa não está assistindo o culto sozinha. Ou tem uma que está assistindo sozinha, mas outra que está assistindo com 10 pessoas. Então agradecemos por volta das 140 pessoas que estiveram celebrando nesse momento. Para que eu também não estivesse aqui só com o diácono, né, que é muito bom, mas também tivesse você comigo aqui para a gente poder em conjunto, através da palavra de Deus, buscar força e esperança. E quero de novo te convidar a curtir, a comentar e também a compartilhar a transmissão do culto de hoje, porque quanto mais compartilhamentos, mais pessoas terão acesso a essa mensagem, a esse momento especial, né? O diácono me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido, né? Que na quarta-feira, às 19h30, nós teremos o momento de palavras de esperança, que, então, nessa quarta-feira, será somente de forma remota, transmitido então pelo Facebook. Um momento de 10 a 15 minutinhos de renovar a nossa esperança. Agora a gente, né, encheu o combustível da esperança, aí na quarta-feira geralmente dá aquela, né, e aí então a gente enche de novo até o final de semana e também até o momento do nosso próximo encontro. É isso, diácono Jaime, né? Então, não são esses avisos. Outras mais informações, acompanhem nossas redes sociais, também podem fazer contato comigo, com o diácono Jaime, com a Marili, ou então com a pessoa presidente da sua comunidade, qualquer dúvida que você tiver. Estamos agora, de fato, chegando ao final desse momento de celebração, desse momento de renovar as nossas forças, e agora nos despedimos compartilhando a bênção de Deus. Essa bênção que é força, alegria e esperança. E te convido na tua casa, com a tua família, a se colocar de pé e, se você se sentir à vontade, a estender as tuas mãos para cima como forma de recebimento. Diante dos teus pés, sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor, que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até que voltemos a nos reencontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde no calor do abraço dele. Que assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você fique bem guardado e bem guardada pela paz, pela proteção e pela força do nosso Deus. Que você tenha um abençoado domingo, um abençoado início de semana de muita saúde, paz e esperança. E nos encontramos num outro momento. Amém. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão.
te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois